O Real Madrid perdeu. Mas não foi apenas uma derrota comum. Foi uma derrota de leitura, de organização e principalmente de identidade. Enquanto o placar mostrava mais um tropeço, outra coisa caía junto naquela noite: a aura de controle do maior campeão da Champions League. E o mais preocupante é que isso não parece um acidente isolado. Parece o sintoma de algo muito maior. A nova Champions League deixou um recado claro. Gigantes que sempre passaram com tranquilidade agora estão sofrendo. Real Madrid e PSG, clubes bilionários, campeões recentes, recheados de estrelas, foram empurrados para a repescagem. E isso não aconteceu por azar. Aconteceu porque o futebol europeu mudou. E alguns clubes ainda não entenderam isso completamente. Começando pelo PSG. Depois de conquistar a Champions, o time parisiense parece ter perdido algo essencial: a fome por vencer. O PSG já não joga como um time que persegue um objetivo. Joga como um time que tenta administrar um status. Luís Henrique já não consegue extrair tudo desse elenco. A sensação é de estagnação, de um projeto que chegou ao topo e parou. E isso se conecta diretamente ao futuro do treinador. Luís Henrique vem sendo sondado por outros clubes, com destaque para o Manchester United. Ele nunca escondeu o desejo de treinar na Premier League, e essa possibilidade começa a ganhar força. Ou seja, o PSG pode entrar num cenário perigoso: campeão europeu, técnico olhando para fora e um elenco que já não responde como antes. Agora, o Real Madrid. Aqui a crise é ainda mais profunda. Vai muito além do resultado. O time não é sólido, nem atacando, nem defendendo. O ataque é recheado de estrelas, mas não funciona de forma orgânica. Tudo parece forçado. As jogadas não fluem naturalmente. Existe uma dependência excessiva de Mbappé. Os jogadores parecem mais preocupados em servi-lo do que em fazer o time jogar melhor como um todo. O meio-campo é outro problema sério. Sem controle, sem identidade, sem ritmo. O Real não domina os jogos pelo centro do campo. Defensivamente, o cenário é ainda mais preocupante. Uma linha jovem, instável, com jogadores que ainda precisam evoluir mental e taticamente para sustentar o peso do Real Madrid em noites grandes. Mesmo nesse cenário caótico, alguns nomes se salvaram. Federico Valverde, mais uma vez improvisado na lateral direita, foi um dos poucos jogadores do Real que teve impacto positivo. Mesmo fora de posição, entregou intensidade, leitura e liderança. E atrás, Courtois foi simplesmente espetacular. Defesas difíceis. Milagres em sequência. Em vários momentos, ele evitou que o placar fosse ainda mais duro. Sem Courtois, o desastre teria sido maior. E aí entra o grande personagem da noite, José Mourinho. O Benfica não venceu por acaso. Venceu porque foi extremamente bem preparado. Mourinho armou o time de forma cirúrgica, explorou exatamente os pontos fracos do Real Madrid: bloco compacto, jogo físico, raça, transições rápidas. Tudo aquilo que sempre marcou os times de Mourinho apareceu em campo com clareza. Foi uma aula tática e, ao mesmo tempo, uma exposição pública das fragilidades do Real Madrid atual. E nos bastidores, a leitura do clube é clara. A diretoria entende que o elenco ficou desequilibrado. Há muitos jogadores para funções parecidas, com características muito similares, e aqueles que fogem desse padrão ainda precisam de tempo para amadurecer. Por isso, o que se desenha agora não é um simples ajuste. É uma limpa no elenco. Nomes de peso podem sair. Entre os principais, aparecem Vini Júnior e Rodrigo como possíveis vendas. Além deles, Camavinga, Alaba e Mendy também surgem como opções reais de saída. Outro caso que chama a atenção é o de Alexander-Arnold. Mesmo tendo chegado recentemente, o rendimento ainda não convenceu, e o destino dele pode acabar sendo longe de Madrid. Já Mastantuono deve seguir outro caminho. A ideia é um empréstimo, para ganhar minutos, confiança e voltar mais preparado para o nível de exigência do Real Madrid. Isso não é ajuste, é reconstrução. A Champions League está mandando um recado muito claro: história não entra em campo. Nome não ganha jogo sozinho.
E aura não se sustenta sem futebol. O Real Madrid caiu numa armadilha. O PSG parece ter perdido a fome. E a pergunta que fica é simples, mas extremamente incômoda. Os gigantes da Europa estão prontos para mudar ou vão continuar vivendo do passado? E antes de sair, deixa o like no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo análises profundas como essa. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque a Champions ainda promete muita coisa pesada pela frente. E agora eu quero saber de você. O Real Madrid realmente precisa dessa reconstrução? Ou ainda dá para salvar esse elenco? Comenta aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.